abaixo de 1 hora. Então, vamos nessa. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Já ouviram falar disso? Vai falando aí. Vamos falar sobre cultura. Você consegue ler o que está escrito aí? Eu não. Eu não consigo. Porque, primeiro que não é muito bem o alfabeto que a gente usa. O alfabeto é igual. Mas, cara, tá escrito, a sintaxe é diferente da nossa. Além da sintaxe, a semântica também é diferente. O que mais é diferente da nossa aqui? Eles não estão escrito, não está escrito em português. Uau! E não está escrito em português, por quê? Porque não é no Brasil, esse treco aí. Não é no Brasil. Se fosse no Brasil, ou em Portugal, ou em outro país que falasse português, provavelmente esse texto estaria em português. Porque faz parte o quê? Da nossa cultura escrever em português. Esse negócio aqui é Israel, gente, para quem está curioso. É Israel. Eu não faço ideia de que idioma que é esse que está escrito. Eu não entendo essa cultura, eu não entendo esse idioma. Ângela, eu coloquei você no mudo só um pouquinho porque eu vi que você estava arrumando o celular. Então, bora lá. Acessa aí o seu melhor estado de aprendizagem agora para a gente conversar. Acessa o seu melhor estado de aprendizagem, porque cultura é muito bom falar sobre cultura. Quem aqui, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir para um outro país, ou mesmo pode ser no Brasil, ir para um lugar bem diferente, que você não está acostumado. Por exemplo, São Paulo, sabe? Você que não é de São Paulo, já teve a oportunidade de vir a São Paulo e perceber, caramba, tem umas coisas que são diferentes aqui do que na minha terra. Quando eu fui para BH fazer o master, dar o master com a Lídia, né, Lídia? Com a Letícia e com todos os outros que estavam lá. Eu percebi, nossa, tem coisas diferentes em BH. A cultura é um pouco diferente. Tudo bem que é Brasil, o idioma é o mesmo, ou parecido, né? Eles têm algumas palavras no vocabulário que a gente não tem em São Paulo, por exemplo, trem. Eu não sei o que é trem. Trem é Trem para mim é tudo. diferente de trem para Letícia e para Lídia. Trem é o que, Lídia? Trem é tudo. Trem é tudo! Então. A Eliane também entrou. Então, trem é tudo, cara. Então, quando a gente fala de culturas diferentes, a gente também assume vocabulários diferentes. E não só vocabulários diferentes, mas significados diferentes. Porque trem, para mim, em São Paulo, significa aquele meio de transporte que eu entro, geralmente ele está sobre trilhos, né? A gente espera que ele esteja sobre trilhos, e ele se locomove em cima desses trilhos. Isso é trem para mim. Se você for para Minas, trem é tudo. Trem é absolutamente tudo. Generalizando, sim, trem é tudo. Hã? Armando! E, gente, que mais que tem de diferenças, além do nosso vocabulário? Que bonitinho. As comidas são diferentes. Culturalmente, a cultura muda também o quê? A nossa comida, os nossos pratos típicos, muda tudo. Até o significado de ter uma refeição é diferente, dependendo de onde você está. Então vamos em frente. Vamos em frente. Cultura é mais ou menos como um guarda-chuva. Um guarda-chuva que abrange algumas coisas, como crenças. Cada cultura tem a sua, o quê? Crença. Pode ser religiosa, pode não ser religiosa, pode ser, enfim, qualquer tipo de crença. Cada cultura tem suas regras. Cada cultura tem as suas práticas, os seus comportamentos, os seus hábitos. Por exemplo,
Eu não sei se em todas as cidades ou todos os estados do Brasil têm o costume de escovar os dentes após o almoço. Aqui em São Paulo tem. Eu acho que, se eu não me engano, no Rio também. Enfim, no Brasil, vou falar assim, tá? No Brasil é comum a gente escovar os dentes depois do almoço. Só que aí eu vim descobrir que nos Estados Unidos não. Não é assim lá. O pessoal não escova os dentes depois do almoço. Por quê? Não faz parte da cultura dele, não é uma prática deles. Porque pra gente, escovar os dentes após o almoço significa higiene, por exemplo. Para eles não significa nada. Não existe isso no comportamento deles. E é até estranho quando eles olham para um brasileiro e veem a gente escovando o dente depois do almoço. Sabia dessa? Cada cultura tem as suas leis. Mas aí é que tá. Cada cultura também expõe de uma forma diferente as suas leis. No nosso país, as leis são expostas como? De uma forma objetiva e extremamente específica. Nos Estados Unidos é menos específico. Na Inglaterra, eu descobri, gente, que não está escrito. As leis não estão escritas na Inglaterra. Quem me disse isso foi o Antônio Paulo, nosso querido amigo juiz de neurosemântica também. Ele falou que, cara, na Inglaterra não estão escritas as leis. Os juízes lá julgam por costumes, ok? Então as leis lá estão implícitas nos costumes das pessoas. Bem diferente de nós, não? Pra gente, brasileiro, a lei precisa estar escrita. Por quê? Porque eu vou estudar a lei e tentar achar alguma alternativa, em algum pontinho que não encaixe, e aí eu achei uma exceção e eu vou operar em cima dessa exceção. É muito comum, é muito o jeito mais brasileiro de pensar em termos de metaprogramas, por exemplo, é de buscar opções. Brasileiros, de uma maneira geral, gostam de mais opções, mais alternativas do que o japonês, por exemplo. Que eles são muito mais voltados a procedimentos. Cada cultura tem os seus valores. Cada cultura tem os seus valores. Por exemplo, o japonês, ele tem um forte valor que é a honra. A honra dele como cidadão, como japonês, como pessoa, dignidade, a honra é muito importante. Então, eles fazem tudo para se conformar à sociedade, mostrar que é um bom cidadão e então ter a sua honra preservada, ser honrado. A gente, Brasil, não tem tanto esse valor de honra. Não vou dizer, as pessoas não valorizam a honra no Brasil. Claro que valorizam, não é isso que eu estou falando. Estou falando que não é tão valoroso quanto no Japão. Já aqui, a gente tem a criatividade como um valor muito importante. Se eu pedir para levantar a mão, quem aqui valoriza a criatividade? Eu chuto que todo mundo levantaria a mão. Afinal, estamos inseridos dentro de uma cultura, um guarda-chuva, cujo valor criatividade é muito forte. E somos reconhecidos por isso internacionalmente. Isso é muito legal. É muito bom. Já o japonês não valoriza tanto a criatividade. Ele valoriza o quê? O procedimento, a excelência em termos de qualidade. Fazer várias vezes do mesmo jeito para cada vez ficar melhor e tal. E é isso. Aplicar o procedimento. A gente já olha de um jeito, cara, o que eu posso mudar para ficar melhor? Ah, não, acho que eu vou mudar o método que eu faço esse produto. Esse copo, ele pode ser feito de um jeito diferente. Eu vou fazer de um jeito diferente para ver se dá certo. Então a gente busca o quê? Opções, alternativas. Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz sentido o quão diferente é uma sociedade de outra sociedade? E os valores, a diferença de valores de uma sociedade para outra sociedade. E pensando também em um mundo tão grande, tão complexo, a gente tem quantas sociedades no mundo? Inúmeras, inúmeras. Não é só a quantidade de países, mas dentro de cada país você tem pequenas sociedades também, que operam segundo as suas culturas. A gente tem no estado de São Paulo muitas cidades. E cada uma delas vai ter uma cultura um pouco diferente da outra. Valorizar coisas diferentes. E tá
Tudo bem, é isso assim que funciona. Indo para um ambiente mais específico ainda, cada família tem uma cultura diferente. Cada empresa tem uma cultura diferente. Já ouviu falar de cultura empresarial? Soa familiar para você essa palavra? Esse termo? Cada lugar vai ter uma cultura diferente. E cada cultura tem os seus entendimentos também. A forma de entender as coisas, a forma de interpretar as coisas. Tudo bem por aqui? Fique à Sim. vontade para abrir seu microfone e fazer pergunta. Por que é importante a gente saber sobre cultura? Quem aí me fala uma coisa pelo qual você acha que é importante entender sobre culturas. Vamos fazer uma interação aí, gente. O pessoal tá Acho que é bem... importante a gente saber um pouco da cultura para a gente comunicar melhor, né? Lili, importante saber uma cultura para saber como aplicar melhor. Não, para se comunicar melhor. Para se comunicar melhor. Eu ia perguntar o que era aplicar, mas eu que entendi errado. Para se comunicar melhor, legal. Porque, por exemplo, o brasileiro, ele é muito caloroso, né? Muito sinestésico. Chega, beija, abraça. Em determinadas culturas, você não tem esse tipo de comportamento, né? Sim, sim. É verdade. Então, pra a gente valoriza muito esse afeto, esse encostar, esse toque humano, né? Que ele tá falando, então abraçar, dar uns beijos. É normal no Brasil, é gostoso pra gente. O americano já é diferente, ele apertar a mão. Né? No Japão, você se cumprimenta a 1 metro de distância. Que mais, gente? Por que é mais importante aqui a gente saber de cultura? Eu trouxe alguns pontos, mas é importante para vocês. Rômulo, posso fazer uma pergunta? Oi, Eli, pode. Uma curiosidade. Quando você compara a cultura aqui do Brasil e a cultura japonesa, especificamente, qual é a diferença mais marcante que você percebe entre essas duas culturas, assim, que realmente fazem toda a diferença nas convivências, nos relacionamentos, dentro dessas duas culturas? Uhum. Legal, obrigado pela pergunta, Eli. Eu citei a diferença de metaprograma, opções e Mas assim, na procedimentos. vida normal, não na vida neurosemântica, na vida de pessoas normais. Pessoas normais, ok, vamos falar de maneira normal, não uma maneira neurosemântica. Profundo, Ok, sim. No Japão, eu vejo que as pessoas, elas seguem todas as regras que existem. Elas buscam seguir todas as regras, porque elas acreditam que, seguindo as regras, elas são bons cidadãos. Legal. Né? Isso é uma característica que eu peguei muito forte. Já a gente no Brasil, a gente não tem essa tendência a seguir a regra. Pelo A gente tem a contrário. tendência. Pelo contrário, se o farol tá vermelho para eu atravessar e não vem vindo o carro e eu tô a pé, o que eu faço? Eu atravesso. E tá tudo bem, assim, não tô falando que é certo ou que é errado a gente fazer isso. Só que no Japão, teve até uma situação engraçada que eu tava com a minha mãe e mais 2 pessoas. Eu, minha mãe brasileiros, um americano e um japonês. A gente ia atravessar a rua. E de repente, 3 pessoas atravessaram e uma pessoa ficou para trás. Chutem quem ficou para trás. Pois é. O japonês. Quase que você ficava, né? O japonês. Sabe por quê? Porque o semáforo estava fechado. E os outros 3 não perceberam. Que não é uma coisa que a gente presta muita atenção. A gente presta atenção se está vindo carro ou não. Nos Estados Unidos. A Unidos. gente não faz isso porque é certo ou errado, né? É porque Exato. Parece que a primeira regra é veja se vem carro. Depois Exato. olha o sinal. É só uma ordem. Exato. Diferente.
Porque outras regras, vamos lá, no Exatamente. Brasil, me parece que não é só, ok, o do semáforo, mas existe aqui uma cultura muito de se aproveitar. De tomar uma vantagenzinha, né? Se É, dar melhor aqui e e ali. na minha percepção, é feia, assim, não é legal, porque às vezes prejudica alguém. É, Você atravessar a rua não vindo carro não prejudica ninguém, mas aqui existe muito uma cultura de tirar proveito, mesmo que isso prejudique alguém é, vindo aqui, também, né? e aí, pegando o seu exemplo, aproveitando ele para trazer mais uma diferença que está muito parecida com aquela, Eliane. No Japão, eu vi as pessoas muito mais pensando no outro do que pensando em si. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Não tô falando, julgando isso. Elas procuram pensar mais no outro do que em si, a princípio. A gente tem, às vezes, o oposto. Pensa no bem Sim, próprio para depois pensar na sociedade como um todo. Tem seus prós e contras também. Então, quando a gente dá um passo atrás na cultura e começa a ver as diferenças culturais, a gente começa a avaliar de uma forma um pouquinho mais interessante. Eu começo a ver que traços dessa cultura são bons para mim, e que traços da outra cultura também são bons para mim. E passo a adaptar minha vida, né? Mudar minha cultura interna para ter uma vida melhor, mais leve, talvez mais com mais recursos, né? Podemos falar assim. legal. Eu estava lendo um livro sobre relacionamentos e ele falava dessa mudança cultural que há mais tempo, né, há 2 gerações atrás, o casamento era visto como algo para a sociedade. O casal servia à sociedade, então o pensamento coletivo era muito maior. Você fazia parte de um grupo quando você se tornava uma nova família. É, E hoje nós perdemos muito disso, especialmente aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos também. Nós perdemos muito disso para uma percepção só individual e por isso o número de divórcios aumenta muito, porque você não é mais visto como um núcleo, é só você no jogo. E essa é, mudança do coletivo para o individual gera aí consequências de separações e novos lares e novas famílias, que gera todo um envolvimento sim. sistêmico aí de filhos. Às vezes tem filhos de três duplas diferentes dentro de uma mesma casa, né? O filho da mãe e Muito o filho comum, dos né? dois, né? Você lida bastante com casais, você pode falar isso com bastante propriedade. Ah, o que ouço bastante, né, na questão de casamento, muito é o meu momento, é o momento da minha vida, Eu quero ser feliz, é o eu. É. agora eu sou feliz. Então, é bem voltado a si, né? Para mim faz todo sentido. Eu trouxe alguns pontos para a gente que eu acho que são importantes para a gente desenvolver o nosso lado, nossa percepção cultural. O primeiro é famílias diferentes, culturas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Nos microambientes, vamos chamar desse jeito, por exemplo, família, trabalho, círculo de amizade. Para cada círculo a gente vai ter uma cultura diferente. Então, às vezes, um comportamento que eu uso com um determinado grupo de amigos não é o mesmo que eu vá usar com a minha família. Não é o mesmo que eu vou usar no meu trabalho. Por quê? Porque cada cultura tem suas próprias regras, que eu trouxe lá em cima, nos slides anteriores. Então, quando eu tomo consciência de que existe uma cultura pequenininha em cada ambiente da minha vida, eu posso me adaptar melhor, me comunicar melhor. Faz sentido para vocês? Esse, para mim, é o primeiro benefício assim mais imediato de tomar essa consciência cultural. Outro é quando eu vou decidir viajar ou morar em outro país. Quando eu vou viajar, eu, dependendo do que eu faço, mesmo sendo turista, eu vou ser mal interpretado. Se eu faço uma coisa que a cultura daquele país vê como algo agressivo, vê como algo disfuncional, eu vou ser mal visto, entre aspas. Isso pode me causar problemas. Se eu for morar nesse país, é pior ainda.
Então, se você conhece pessoas que foram morar fora, ou você mesmo pretende morar fora, viajar, tá aí um ponto para você se ajudar e ajudar o outro. Consciência cultural vai melhorar muito a nossa vida. quando diz respeito a outros países. Número 3, aí a situação oposta que eu vejo, que é receber estrangeiros. Eu não sei quantos de vocês têm amigos ou familiares de outros lugares, ou colegas de trabalho, enfim. Pode ser colegas de trabalho, é mais interessante ainda, porque você quer receber bem essa pessoa. E para receber bem essa pessoa, é necessário a gente criar o quê? O que a gente fala? Rapport. Criar rapport. Só que eu não consigo criar rapport se eu não souber como funciona a cultura da outra pessoa, as regras daquela cultura. E você pode falar, Rômulo, mas é só eu perguntar. Não necessariamente. Porque existem culturas que trabalham muito o não verbal ao invés do verbal. Então, se você faz uma pergunta, sei lá, perguntar regras culturais para alguém que fala, tem esse lado, essa cultura muito mais não verbal, não adianta direito, porque nem ele sabe. Então, essa consciência cultural, ela é muito importante quando você vai lidar com estrangeiros, e é bom saber antes, estudar a cultura antes. O próximo, fazer coaching para a cultura. Fazer coaching para a cultura. A gente vive hoje num mundo globalizado. A gente ouviu muito falar esse termo alguns anos atrás. Mundo globalizado. O que isso significa? Isso significa que a gente não é mais restrito a um lugar geográfico. Muitas vezes não somos restritos à nossa cidade, ao nosso estado ou ao nosso país. E isso gera o quê? Muitas transferências de pessoas de um lugar para o outro. Seja do Brasil para fora, seja de fora para o Brasil. E essas pessoas que são transferidas, ou como é que é o nome? Esqueci. Expatriadas. São expatriadas. Elas têm necessidades, elas têm dificuldades, elas têm dores que só uma pessoa expatriada conhece. E às vezes ela precisa de alguém para explicar para ela e ajudá-la a viver naquela cultura. E quem pode fazer isso? Adivinha? O coach. Então, a gente está aqui num grupo chamado Chapter. Chapter do quê? De meta-coaches. Eu estou falando com coaches. Então, se você procura um nicho diferente de atuação, talvez esse seja um nicho muito bom para atuar. Um nicho para expatriados, seja do Brasil para fora, de fora para o Brasil. Ah, Romulo, eu não falo inglês. Aí, meu querido amigo, se você não fala inglês, aí vem o meu próximo ponto aqui, que eu acho que é muito importante pra gente. Entender cultura te ajuda a aprender idiomas. Aprender cultura, entender uma cultura te ajuda a aprender o idioma. Por quê? Porque muito da cultura é formado pelo idioma. A gente estuda metamodelo de linguagem. O que é isso? São padrões de fala, padrões de linguagem. Então, a maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso, é também a maneira como eu interpreto as coisas que vêm de fora. E essas maneiras de interpretar e falar, que eu chamo de idioma, aqui nesse específico, faz parte da minha cultura. E diz muito sobre a minha cultura. Então você pode usar o caminho inverso e começar a aprender a cultura. E isso vai te ajudar com o idioma também. Para mim, são duas coisas que andam paralelas. Eu não consigo aprender um idioma da maneira que eu quero adquirir fluência, por exemplo, em inglês. Se eu não sei a cultura do americano ou do britânico, ou do australiano, não sei para onde você está pensando, se eu não consigo entender a cultura dele, eu não vou conseguir a fluência. Por quê? Porque o modo de pensar para cada idioma é diferente do outro. E se eu penso em português, ou seja, debaixo de um guarda-chuva cultural brasileiro, eu não vou conseguir me comunicar fluentemente em inglês.
eu preciso saber, eu preciso mudar a chavinha dentro da minha cabeça, mudar a minha cultura, então mover para o próximo idioma. Então de novo, né? Falando então. Um dos passos que eu vejo, já ouvi bastante, é para aprender um idioma novo e a fluência, chega um momento em que eu preciso esquecer o antigo. Ou seja, parar de fazer as conexões aqui de tradução. Ah, como é que é essa palavra em inglês? Descubro em inglês. Não preciso usar o pensamento em português. E isso envolve o quê? Uma mudança cultural também. Faz sentido o que eu estou falando até aqui, gente? Teve algum insight, algum ahá? Todo sentido, muito bom. Lili, valeu, Lili. Estão me acompanhando, né? Vocês não estão dormindo. A câmera tá fechada, mas Quase todo mundo mas eu estou acompanhando. acompanhando. E resumindo um pouquinho em uma coisa, é o seguinte. Eu convido você a ter a seguinte visão sobre cultura. Aprender novas culturas significa atualizar o seu mapa. Aprender novas culturas significa atualizar o seu mapa. Pensando num mapa físico, imagina que você tem ali mapeado a determinada área da sua cidade, do seu bairro. Quando você aprende uma cultura nova, você está adicionando bairros nesse mapa. Você está adicionando ruas, avenidas, algumas referências. Essa metáfora que eu trago para você. Aprender uma cultura nova significa atualizar o seu mapa. Como que isso serve para você? Foto bonita. Muitos de vocês já conhecem essa fórmula que eu vou apresentar. Eu não disse aqui, eu ia falar antes, mas tudo que se refere à cultura, a gente pode encapsular em uma única fórmula. Uma única fórmula. Uma fórmula que, se você aprender e você integrar e masterizar essa fórmula, você vai ter um bom desempenho em qualquer cultura que você for. E a fórmula que vocês já conhecem é essa daqui. X igual a Y. Que isso, Romulo? Que é isso? X significa comportamento externo. Y significa estado interno. Ou X, comportamento. Y, significado. X, comportamento. Y, significado. Comportamento, desligar o telefone abruptamente. Significado, desrespeito. Desligou na minha cara? Como ousa? Outro exemplo. X, dar bom dia enquanto você passa por alguém. Significado, respeito, cuidado, carinho. Que mais? Atenção, né? Simpatia. X igual a Y. Só que todos esses exemplos que eu disse está dentro da nossa, o quê? Guarda-chuva. Cultura. Então vamos adicionar um pouquinho mais. Anota aí esse complemento dessa fórmula que é X igual a Y em C. X igual a Y em C. Comportamento tem um significado em uma determinada cultura. De novo, um comportamento tem um significado em uma determinada cultura. Essa é a fórmula que, se você integrar e você aprender mais sobre ela e você começar a enxergar as diferenças culturais através dessa fórmula, você vai dominar isso que a gente chama de cultura. E aqui eu trago alguns exemplos para a gente. Alguns pequenos exemplos, e vocês vão complementar com mais exemplos.
Se curvar igual comprimento no Japão. Se curvar igual comprimento no Japão. X igual a Y em C. Apertar a mão igual comprimento no Brasil. Então percebe que, no caso, a gente tem o mesmo Y com um X diferente. Para não ser diferente. Mais um. Entrar na casa de alguém sem tirar os sapatos. Igual a desrespeito no Japão. Nunca faça isso no Japão. Nunca, jamais. Você vai ser expulso da casa de alguém se você fizer isso. Ou melhor, vai ser convidado a se retirar. No Brasil, isso é normal. Todo mundo faz isso. Eu nunca tiro o sapato antes de entrar na minha casa. E não exijo que ninguém faça isso também. Mas aí, o que eu, Rômulo, uma pessoa que já começa a ver a cultura a partir de uma terceira posição, começa a fazer, ok, na minha casa eu não tiro o sapato, mas no meu quarto não ouso entrar sem sapato, com sapato. No meu quarto só entra sem sapato. Então, esse é um modo de você ir incorporando algumas culturas na sua vida. Outro exemplo aqui. Dar gorjeta no restaurante. Isso aqui é muito comum, ó. Nos Estados Unidos é uma obrigação. É uma obrigação eu dar gorjeta no restaurante. Faz parte do quê? Do salário do atendente. Salário do garçom. Então é uma obrigação minha eu dar gorjeta no restaurante. Eu só não dou. E não dar gorjeta significa que eu sou o quê? Um muquira na mão de vaca. Péssimo cliente. O serviço tem que ser muito, mas muito ruim para eu não dar gorjeta. Tem que ser horrível, tem que ser o cara cuspiu no meu prato na minha frente. No Brasil, é uma opção. Então, X da gorjeta no restaurante é uma Y. Opção no Brasil. Se o serviço foi bom, eu dou gorjeta. Beleza. 10%, senhor, pode passar? Pode. Ok. Se eu não gostei do serviço, 10%, senhor, pode passar? Não, não gostei. Vai fazer cara feia e tal, mas não é uma obrigação. Ok? E no Japão, gente? Eu falei um pouquinho de Japão aqui. No Japão é muito, mas muito estranho o pessoal dá gorjeta. Ninguém dá gorjeta no Japão. Por quê? Porque o cara, para eles, né? Isso na cabeça dele. O atendente tem o seu salário. Ele trabalha e ele recebe o seu salário. Para que você vai dar mais dinheiro? O que você quer em troca? Hein? O que você está querendo? Sabe? Então são maneiras diferentes de enxergar para a mesma coisa. Então aqui eu trouxe o mesmo X com Y diferentes. Em Cs diferentes. E você? O que você acha dessas opções aqui que eu trouxe para vocês? Sobre essa especificamente, qual que te soa melhor? Eu sei que você está no Brasil. Para mim, como eu vivo no Brasil, sou criado nessa cultura, é muito mais coerente eu ter gorjetas como opção. Eu dou se eu quero, se não, não. Se eu gostei do serviço, não, não. Como é que é para você? Fala aí, abre o microfone. Ou algum outro exemplo que você tiver na sua mente. Algum caos. Eu concordo com você, que é melhor ter opção e que às vezes a gente passa umas vergonhas desnecessárias, né, por falta de conhecimento. E às vezes, né, a forma direta do americano de falar, eu acho que a cultura americana é muito semilindre, o que eu acho ótimo, mas coloca o turista às vezes num constrangimento e não considera que ele pode não saber. É verdade. Às vezes, eu acho que as pessoas não fazem ou fazem algumas coisas que são diferentes em uma outra cultura porque não sabem. Porque não sabem.
Porque se soubéssemos, a gente faria diferente, né? E Eu fui com uma amiga para a Jordânia. E na Jordânia. Jordânia, existe uma coisa muito forte sobre a forma como a mulher se comporta, né? Então, nós já fomos bem orientadas, assim, com muito cuidado de não levar nenhuma roupa decotada, não mostrar os ombros, não mostrar colos, né? E levamos túnicas, roupas já bem fechadas. Mas a gente saiu à noite, na primeira noite em Aqaba, para jantar e parecia que a gente era um ET. Os carros paravam e nos mostravam para as crianças, a coisa mais curiosa. E eu, meu Deus! Aí, beleza, saímos do hotel até o restaurante, paramos no restaurante, vieram 5 garçons. Só um falava inglês. Nossa! E o restaurante em árabe. Então, eu falava assim, gente, se eu pedir macarrão ou Coca-Cola é a mesma coisa, porque eu não consigo entender nada. Aí veio um garçom que falava inglês e vieram mais 4 garçons e ficaram em volta dele, uma coisa constrangedora até pra gente. E aí a gente foi observando vários restaurantes, nenhuma mulher. Não existiam mulheres no restaurante. Em nenhum lugar na rua. Nesse lugar, era Wadi Rum, né? Perto do deserto de Wadi Rum, Wadi Musa, a cidade. As mulheres não andam sozinhas na rua. Então, não éramos ETs de verdade. Além de elas usarem burca, elas não têm permissão para andar sozinhas. Nós éramos 2 mulheres. Era só por isso. Por isso os garçons vieram todos ver o que a gente, sei lá, como a gente falava, e a gente estava feliz, de férias, gargalhando, à vontade. Aí é mais estranho ainda. É incrível, assim, é cultural Falando mesmo. alto, né? Não é comum 2 mulheres sozinhas. Nem sei o que eles pensam disso, mas não é comum, de fato. E agora, vamos lá, uma cidade que recebe tanto turista, não é possível que isso não aconteça de vez em quando. Mas o comportamento deles foi constrangedor para a gente. A gente parava o carro, no dia seguinte a gente alugou um carro. E aí, na segunda noite, a gente foi a Petra, e na segunda noite a gente foi procurar um lugar para comer, porque tinha que comer. A gente para o carro na frente do restaurante, Rômulo, eles levantam e chamam. Aí, depois, a gente conseguiu conversar com uma pessoa e ele disse, normalmente, quando as mulheres vêm para cá, vêm para prostituição. Então, eles têm essa crença, essa generalização. Mulher sozinha na rua é porque está se prostituindo. Presta atenção. Hiper constrangedor. Eles levantam, os homens levantam e chamam. Tipo assim, aquele monte de homem com cara de terrorista, com aquelas barbas gigantes. Cara de terrorista, cara de depravado, né? E chamando. É doido isso, né? É muito doido esse negócio de cultura, né? Cada lugar é muito diferente do outro. Nossa. Nós acabamos jantando num restaurante que não tinha ninguém. O único que não tinha ninguém, porque era o único lugar que a gente conseguia comer. Sim. E a cultura de lá, o hotel não fica servindo comida como aqui, que você pede, né, interfona e o hotel sobe comida. Lá não tem isso. Você tem que sair. Aí como faz? Você é turista, você tem que sair, mas quando você sai, acontece isso. Como é? Não está pronta a cidade, às vezes, mas é uma cidade do lado de Petra, então, teoricamente, deveria estar pronta. Talvez eles não se importem como nós nos importamos como turistas. Tá aí mais outra coisa de cultura. Algumas culturas, as pessoas são muito mais... Isso foi uma alucinação. A gente sentiu que eles não estavam tão preocupados. Pode ser. Mas a sua percepção foi essa. E do ponto de vista de um brasileiro, faz todo sentido. Porque a gente acolhe o turista. Brasileiro, a gente é muito acolhedor nesse, né? A gente gosta do turista. Sim. Valeu pelo exemplo, Eliane. Caramba, muito bom. Eu tenho um exemplo da minha mãe, quando estava com a minha avó e o meu avô. Eles estavam andando em Dubai, Abu Dhabi, não sei. O meu avô colocou a mão assim no ombro da minha avó. Sabe? Normal, assim, pra gente, normal. Foram chamar a atenção dele, de que não se faz aquilo em público. Naquele país. Uau! Carnaval! Como é que parece? Tá fazendo isso em público? Tá maluco? Pois é, a gente tem muitas coisas, né? E aqui não existe certo ou errado nesse aspecto, porque é só uma cultura diferente.
E aqui, gente, para o caso de você ainda não ter anotado, anota aí, x igual a y em C. Decora esse negócio aqui. Para quem quer falar sobre cultura, tem que decorar isso aqui. Para quem não quer, também tem. Porque, como eu disse, cultura está nos microambientes também. 3 perguntas para refletir. Como funciona a cultura no seu ambiente? O que eu quero dizer com isso? Como funciona a cultura na sua família, na sua casa? Quais regras implícitas vocês têm e operam através delas? Quais as regras e significados implícitos? Continuação da primeira. Pode ser no seu trabalho também, na sua empresa. Quais são, né, qual que é aquele comportamento que todo mundo tem, ninguém sabe por quê, mas tem que ter. Qual que é? Qual o significado desse comportamento também? E a terceira, como você vai usar esse conhecimento para melhorar a sua vida? Como você vai usar esse conhecimento para melhorar a sua vida? E eu fico por aqui, convidando vocês a abrirem de novo os microfones, porque esse é o último slide dessa apresentação. Quem quiser compartilhar, fica à vontade. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque foi maravilhoso esse momento que você compartilhou com a gente de uma forma muito especial e muito didática, como sempre, né, suas palestras. E enquanto a Eliane viajou para o outro lado do mundo, eu viajei para dentro das organizações, eu comecei a pensar na cultura organizacional. Né? Como é que é você pensar dentro das culturas quando você entra para fazer um coaching de time, ou quando você recebe um colaborador novo e às vezes aquele colaborador se sente perdido, porque na realidade ele não conhece ou não se adapta à cultura da empresa, né? Sim. E para fechar com essas 3 últimas perguntas aí, muito show, porque a primeira coisa que eu bati o olho quando você falou, eu olhei aqui, é o metaprograma, né? Em que metaprograma meu ambiente está funcionando? Que cultura é essa? Que metaprograma é esse tem nesse ambiente? Então, Legal, muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. Valeu, Lili. Muito pontual, Lili. Olha, se ajudar você, vou falar sobre a experiência que eu tive numa empresa onde eu trabalhei, cujas regras não eram totalmente claras, né? Mas ela era uma empresa assim, que tinha muitos procedimentos. E eu tenho um estilo pessoal de mexer no meu cabelo. Desde muito jovem eu gostava muito de mexer no meu cabelo. Isso foi na década de, sei lá, tipo 90 e alguma coisinha. E dentro de uma empresa muito conservadora, eu tinha um cabeleireiro que eu adorava, ele cortou meu cabelo curtinho aqui, bem raspadinho, como hoje usa, naquela época não era tão normal. Fiz uma mecha loira aqui assim, com esse lado comprido. E eu toda legal, feliz, voltei do almoço para o escritório. E aí, o que aconteceu? Eu cruzei no elevador com a diretora de RH, diretora administrativa lá. Cumprimentei, porque eu acho que cumprimentar dentro do elevador é educado. Eu cumprimentei e tal, desci no meu andar e fui. À tarde, antes de ir embora, alguém me chama. Nessa empresa, tinha algo que se chamava Comitê de Secretárias. Era como se fosse uma área que regulamentava todas as atividades das secretárias naquela época, né? Então, e tinha os líderes, não sei como é que chamava, não sei se tinha cargos, mas as pessoas que estavam no nível acima nesse comitê e as normais, que eu estava no meio das normais. E aí uma delas me chamou e explicitou, né, tipo assim, um espanto sobre o meu cabelo. E que a diretora havia me visto e me chamaram. Ela tinha a missão de me chamar para falar sobre aquele assunto. Então, regras internas dentro de empresas que não estão explícitas,
elas podem, assim, é uma maneira que as empresas às vezes têm de controlar um pouquinho a gente, o nosso estilo, né? Para mim, naquela empresa não funcionou não, porque eu pensei assim, o meu jeito de pensar naquela época foi assim, bem, se eles acham que o meu cabelo vai alterar a minha eficiência ou a minha forma de trabalhar, então essa empresa não é para mim, né? Isso foi o jeito que eu pensei. Eu falei, olha, ok, tudo bem, você quer que eu mude então o meu cabelo? Essa foi a única pergunta que eu fiz para ela, e ela disse, senão você não, tipo, não vai ter oportunidade para crescer na empresa. Falei, tá legal, obrigada. Eu fui, né, voltei para a mesa, aquilo eu fiquei tentando martelar um pouquinho, mas o que eu fiz? Eu mandei meu currículo, em uma semana eu estava num banco que me aceitou do jeito que eu era, que o diretor que me contratou me admirou, gostou de mim pelo fato de eu ser diferente, né? Então, aí eu achei um espaço, eu fui atrás de um lugar que me aceitasse do jeito que eu era. Então, muitas empresas a gente pode deparar com esse tipo de regras que não estão explícitas e às vezes a gente se vê numa situação um pouquinho, talvez desafiadora, para a gente se encaixar ou para a gente se decidir o que fazer, né, perante uma regra que é exposta posteriormente. Então, eu só quis contribuir um pouquinho com esse exemplo, porque a Lili falou de empresa, eu lembrei, Lili. Valeu, Inês, muito bom. E a gente vê muito isso mesmo, né? O pessoal não tá dentro do pote, né? Não está dentro da caixinha. Você é meio que olhado de banda, né? O mais importante não é o que você está entregando para a empresa, né? O que você está produzindo, agregando, né? Integrando entre os colaboradores. Agora me veio uma coisa visão. também, quando você falou isso, me veio uma coisa. Y igual, X é igual a Y em C. Por exemplo, no caso do meu cabelo, eu acho que essa regra não seria aplicável, né? Porque o meu cabelo, naquele contexto, não era aceitável. Então, realmente, alguma coisa talvez, não sei como que o Rômulo ajustaria essa, ou melhor, X igual a Y, mas não naquele C, né? Não naquele C, porque eles não me aceitaram do jeito que eu estava em termos do cabelo. Não sei Bom, não sei se então, eu te deixei no mudo. Então, nesse caso seria, X é o quê? Um cabelo extravagante, vamos chamar assim. X é um cabelo extravagante. Significado Y. O que significava para eles, naquela empresa, naquela corporação? Seria... Se é o contrário de conservador, seria o quê? Arrojado? Fora do padrão. Fora do padrão. Então, ok. X, cabelo colorido, igual Y, fora do padrão, em C, naquela empresa. Tá dentro da forma. Tá dentro da forma. Gente, chegamos ao final, chegamos ao nosso horário. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conhecimento, espero que vocês apliquem na vida de vocês, que ajudem as outras pessoas também. Estou à disposição caso queiram tirar alguma dúvida. E um beijo para todos vocês.